Olá, meu nome é Emir Silva, eu sou um antigo militante do MNU, do Movimento Negro Unificado, muitos me conhecem, outros tantos não me conhecem. Eu coordeno esse espaço de diálogo que é a Imprensa Pan-Africana. É um veículo da mídia alternativa, pela liberdade de expressão, é necessário, e pela democratização da comunicação. São publicações que enfatizam a promoção da igualdade racial, a garantia dos direitos políticos, civis, sociais e humanos. Traz muito também da minha experiência nessa área de comunicação. Então eu venho sempre reiterando a importância desses espaços de comunicação fora do eixo, do monopólio da imprensa comercial, que desempenha um papel de jornalismo alinhado aos seus interesses econômicos e políticos. É a coisa da iniciativa privada. Nesse momento em que a direita populista governa o Brasil, propondo medidas muito reacionárias, supressões de investimentos em políticas públicas, sucateamento das universidades, do ensino público em geral. É muito grave o que está acontecendo, incentiva a violência no campo e na cidade, liberando posse de armas à população, que é um absurdo, em plena crise econômica que perfaz 14 milhões de desempregados, em torno de 10 milhões são afrodescendentes. É esse tema que a gente acaba enfatizando, porque os índices não colocam isso, nem os institutos. Então é isso, eu tenho dito que vestir verde e amarelo e dizer que é no Brasil não significa o compromisso em acabar com a pobreza, a subhabitação e o desemprego. Não significa enfrentar a desigualdade racial no segundo país mais negro do mundo, que é outro tema que ninguém diz. Ninguém assume que o Brasil é o segundo país mais negro do mundo depois da Nigéria. A nossa população perfaz 208 milhões de habitantes e 115 milhões de pessoas que são de ascendência africana, negros e negras, que, segundo os índices de desenvolvimento humano do IDH, estão alijados do desenvolvimento sociopolítico e econômico do país, em qualquer área social, seja na educação, saúde ou saneamento básico. A população negra é a mais afetada, a mais assolada. O governo Bolsonaro e sua base de apoio se elegeram discriminando quilombolas, indígenas e gays, além das mulheres, que agora ele parece que liberou a prostituição no país, com os turistas podem vir, então é uma loucura. E esse voto útil, populista, que a esquerda manipulou com aquele velho discurso comunista, contra os malditos vermelhos de Cuba, de China, Rússia, Venezuela, que foi a mesma tática aquele velho jargão do golpe militar de 1964, articulado pelos Estados Unidos e o seu serviço de inteligência, a CIA. Não é à toa que Jair Bolsonaro se curva cortejando Donald Trump. No entanto, nesse contexto atual, essa análise do voto útil por supostas mudanças imediatas e contra a corrupção, esse voto também endossou e aprovou as posições racistas intolerantes de Jair Bolsonaro e seus parlamentares. Nessa conjuntura, onde uma estratégia discursiva extremista de direita seduziu o comportamento social de grande parte do eleitorado, temos que entender o que está por trás desta aliança entre militares e a direita do judiciário, que é o interesse americano do capital, principalmente dos Estados Unidos. Então esses militares se acoplaram ao Jair Bolsonaro, e é um personagem tosco, rudimentar, que simplesmente arremedou o discurso de Donald Trump, inspirado em Mussolini e Hitler. Não é muito dizer isso, literalmente são princípios mais fascistas, numa versão moralista de defender os valores da família cristã e um falso nacionalismo patriota. E com arma na mão, cristão com arma na mão. É um absurdo, e a gente tem que fazer o debate, não podemos ficar quietos e calados. Entre tantos desmandos institucionais e supressões de benefícios sociais que assistimos diariamente, trago um assunto que deve ser abordado com mais dedicação analítica no âmbito do movimento negro, a princípio, não necessariamente só no movimento negro, que foi a entrevista concedida à Rede Globo pelo deputado federal do Rio de Janeiro, Hélio Lopes, chamado de Hélio Negão,
que assumiu o pseudônimo de Hélio Bolsonaro, depois da permissão de seu tutor político, vejam só, Jair Bolsonaro, de autorizar o uso do seu sobrenome. Lamentavelmente, pessoal, podemos fazer uma analogia que esse tipo de apadrinhamento lembra o coronelismo e o filhotismo eleitoral, onde o coronel definia as escolhas dos eleitores em candidatos por ele indicados. O coronelismo é originário do período colonial, quando os chefes locais dominavam as regiões, principalmente do latifúndio, promovendo o clientelismo, como as milícias fazem na área urbana, não é muito diferente. A partir dessa época, o registro de pessoas, né, que carregavam o sobrenome dos colonizadores escravagistas e senhores de engenhos, né, se tornou uma coisa meio comum, né? Santos, Silva, Pereira, Oliveira, Ferreira, Costa, Almeida, Rodrigues, entre outros. Tem um artigo muito interessante, Práticas de Nomeação e População Escrava no Rio Grande de São Pedro, século XVIII, né, da pesquisadora Raquel dos Santos Marques, que em seus estudos de onomástica, ou seja, o significado e origem dos nomes, diz que a escolha dos nomes está relacionada à busca de identidade pessoal, transmissão de comportamentos afins e ligações com grupos sociais que representem algum tipo de poder. No caso do deputado Hélio, que afirma ser reconhecido como irmão de Jair Bolsonaro, ficou notório que suas convicções carregam uma visão individual equivocada, muito equivocada e com forte cunho emocional sobre a verdadeira forma que se dá as relações sociais no Brasil. Muito perigoso esse tipo de discurso. A alienação exposta pelo deputado Hélio Lopes, Negão Bolsonaro, que eu já nem sei o que ele é, que pode ser chamado assim por não ter identidade própria. Ele não tem, pois teve que recorrer ao nome Bolsonaro para se eleger. E será que ele se elegeria por Negão ou Lopes? Será? Não sabemos, né? Não sabemos. Porém, o seu ponto de vista demonstra total desconhecimento das causas históricas que excluíram a população negra do desenvolvimento socioeconômico do país. Ele é contrário às políticas de cotas e defende a meritocracia baseado na capacidade e competência individual, né, de ascensão social de cada pessoa. Eu, particularmente, não acredito que ele seja tão desinformado assim. Foi uma escolha pessoal agir dessa forma. No entanto, não podemos admitir que ele seja um interlocutor da desconstrução das políticas públicas oriundas da luta coletiva do movimento social negro organizado. Eis a questão. Temos que debater, temos que refletir que o deputado Hélio Bolsonaro ascendeu politicamente diante de uma plataforma política racista, defendida pelo atual presidente Jair Bolsonaro, que ataca todos os programas sociais que beneficiam a população negra, atacou quilombolas, como eu falei, mulheres, LGBTs e a religião de matriz africana. O choro, vejam só, o choro do deputado Hélio pode ter convencido e contagiado milhões de pessoas naquela entrevista. Pessoas sentimentais, que não fazem uma análise mais política, que acreditaram na sua pureza ignorante, chorou pelo seu irmão, né, que ataca quem de fato deveria ser os seus irmãos, os verdadeiros irmãos, mas ele não considera. Ele não é o primeiro, nem será o último que faz esse papel, né? O seu discurso simplesmente fortalece o agronegócio, a violência e deixa mais vulnerável a possibilidade de invasão das terras indígenas e quilombolas. Não podemos desconsiderar que esse tipo de discurso humilde e emotivo, e se não houver um contraponto nosso, do movimento negro brasileiro, movimentos sociais, partidos políticos de esquerda, enfim, ativista, pode convencer grande parte da população a partir do espírito de comoção social, né, e fortalecer ainda mais o racismo
e seus apoiadores. Eu não desejo que o deputado Hélio Bolsonaro acabe com o prefeito Celso Pitta, que foi usado como testa de ferro por Paulo Maluf, um dos políticos brasileiros que mais desviou dinheiro público. Maluf já está condenado e está sendo procurado pela Interpol. Relacionando essa entrevista do deputado Hélio Bolsonaro à censura da propaganda do Banco do Brasil, que vocês acompanharam na semana passada, pelo seu tutor político, quem é? O presidente Jair Bolsonaro, que inclusive em plena década internacional do afrodescendente, década da ONU, que vai de 2015 a 2024, e traz o programa que prevê planos de ações compostos por uma série de medidas de políticas públicas que os países devem implementar, né, para reparar os crimes e atrocidades causadas pelo comércio transatlântico de escravos. Caso do Brasil, país de 519 anos, 388 anos de escravidão e 131 anos de falsa democracia, a partir da Lei Áurea de 1888. Esse é o Brasil. A decisão autoritária do presidente Jair Bolsonaro em proibir a veiculação da propaganda do Banco do Brasil é pura censura, não tenho dúvida disso. É censura. O vídeo exibia cenas representando a diversidade étnica, cultural no país, a partir da atuação de atores e atrizes, ninguém viu nada demais, né? Negros e negras e de outras etnias e comportamentos. Foi isso, quem assistiu o vídeo viu o que estava ali. Essa instituição, o Banco do Brasil, foi fundada em 1808 pela família real, que fugiu de Portugal após a invasão francesa. O banco fortaleceu os senhores de engenho e deve reparação aos africanos e seus dependentes que foram tratados como moeda de troca. Eis a questão. Essa instituição legalizou o financiamento do escravismo e da exploração das riquezas nacionais à coroa portuguesa. Tudo era mandado para a coroa. Dom João VI assinou um decreto abrindo os portos do Brasil a todas as nações amigas e fundou o Banco do Brasil, né, que ajudou a fomentar o comércio do tráfico negreiro, já proibido na época como base de transações comerciais internacionais pela Inglaterra, né, na lei Bill Aberdeen. Vocês conhecem da história do Brasil, né? Bom, então, o racismo institucional explícito cometido pelo presidente da República realmente é o início do desmonte das políticas públicas de ações afirmativas, muito grave, a gente não pode deixar passar. Essas políticas afirmativas foram referendadas nas resoluções da Conferência de Durban, na África do Sul, em 2002, já vem da Constituição aqui de 1988, com aqueles avanços, luta de movimentos sociais, tudo isso vem subsidiando as políticas públicas do Brasil e também dos meios de comunicação. Além disso, o Bolsonaro feriu a Constituição, obviamente, né, no que tange vários princípios da administração pública, vários princípios, bem como o capítulo 5º da comunicação, né, o artigo 220, que diz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer, como diz Caetano Veloso, forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nessa Constituição, né? Muito grave mesmo. O presidente também desconsiderou o Estatuto da Igualdade Racial, capítulo 6º, que trata dos meios de comunicação, né? O artigo 43 diz o seguinte: a produção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra na história do país. O artigo 44 diz o seguinte: na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas deverá ser adotada a prática de conferir a oportunidade de empregos para atores, figurantes e técnicos. Então foram muitos erros, é muito grave, e é esse assunto que eu venho trazer para vocês, que a gente faça o debate e não deixa
não deixemos essas coisas passarem em vão. Valeu e até a próxima.